Feche seus olhos. Aí onde você está, vamos declarar: eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. E toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Levante as suas mãos bem forte e declare: e seja exaltado, e seja exaltado, e seja exaltado, exaltado. Vamos dizer mais uma vez: e seja exaltado, oh, oh, oh. Seja exaltado, oh, oh, oh. Seja exaltado, exaltado. Vamos dizer: eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra e toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que está sobre todo nome. Vamos dizer: seja exaltado, e seja exaltado, oh, oh, oh. Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, oh, oh, oh. Seja exaltado, oh, oh, oh. Seja exaltado, exaltado. Teu nome é, e teu nome é vida.
vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim, yeah. E teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. E teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim, yeah. E teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. E seja exaltado, xerecantarabalás, seja exaltado, diga isso pra ele, e seja exaltado. Olá, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? É um motivo de grande alegria estar com vocês aqui para compartilhar esse momento. E eu quero que você deixe o seu coração atento, que você venha abrir o seu espírito para que tudo aquilo que Deus venha falar contigo agora, venha fixar no seu dia a dia, possa se tornar uma realidade de vida presente, eficaz e transformadora na sua vida, tá bom? E eu quero trazer uma palavra muito breve, eu não quero me prolongar, mas isso não vai tirar o nível de graça, de favor de Deus que será derramado sobre as nossas vidas hoje. Mas eu quero já ganhar tempo, e se você quiser acompanhar talvez aí na sua Bíblia, juntamente com a sua família, amigos ou sozinho mesmo, não sei como você tem acompanhado essa live, mas eu quero te convidar a abrir a Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 12. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 12. Existe algo muito precioso que eu e você precisamos explanar, que eu e você precisamos nos aprofundar, porque existe aqui uma riqueza oculta que os nossos corações precisam absorver e precisam viver esta realidade. Então, eu já vou iniciar a leitura e nós então iremos dar início à jornada daquilo que Deus quer falar conosco, falar ao teu coração, falar ao meu coração neste momento, tá bom? Então, Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 12, a palavra do Senhor diz algo muito interessante. E assim diz: num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou, dizendo: Eu quero. Seja curado, respondeu Jesus. E no mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente ao sacerdote para que ele o examine. Ordenou: leve a oferta que a lei de Moisés exige para a purificação. E isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais e grandes multidões iam para ouvi-lo e ser curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para os lugares a fim de orar. Meus queridos, para que você entenda, eu preciso inserir você dentro de um contexto. Naquela época, a lepra é uma doença que hoje nós conhecemos até mesmo como, popularmente conhecida também como hanseníase, Mas a lepra era algo muito presente, muito comum naquela época, mas ela tinha um sinal não apenas de uma enfermidade física, mas ela também apontava para um âmbito espiritual. E esse âmbito espiritual era a presença de pecado, a manifestação da natureza caída, das obras da carne, de tudo aquilo que é morto, ou seja, iniquidade, pecados. Então toda vez que alguém manifestava, que alguém demonstrava ou que alguém ficava enfermo devido à lepra, era um sinal de que ela era alguém pecadora. Ela não era uma pessoa que cumpria
a lei. Então o pecado, né, o fruto do pecado se manifestava no corpo daquelas pessoas. Às vezes apareciam algumas manchas brancas, existiam também alguns que ficavam como carne viva, né, algumas feridas purulentas que fediam. Então imagine como era extremamente constrangedor para alguém naquela época, sabendo que estava enfermo não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, porque todos viam. Hoje em dia, infelizmente, muitos conseguem manter a sua máscara de boa aparência, dizendo que está tudo bem, às vezes estão dentro da igreja, participam da vida da igreja, mas no seu interior exala morte, exala podridão, exala feridas. E naquela época, só que você não conseguia esconder, porque essas feridas, elas eram apresentadas. E se você ler em Levíticos capítulo 13, ali Moisés ele criou, debaixo da ordenança de Deus, uma lei de como deveria ser lidado, como deveria ser tratado a questão da lepra diante do povo, diante do sacerdote e diante de Deus, que é representada também pela lei. Então, aquelas pessoas que tinham suas feridas, por menor que seja, né, por minúsculo que seja fosse a ferida, né, da lepra, ela deveria ser apresentada ao sacerdote. Então ele iria examinar, então ele mandaria aquela pessoa para um teste para ver durante quantos dias se ia ter melhora, se não iria ter melhora. Caso não houvesse melhora, aquela pessoa ela era retirada do arraial, ou seja, ela era retirada de dentro do cerco da proteção, da convivência, da população ali do povo. Ela era retirada e colocada num lugar à parte, e ali ela passava por um processo de purificação. Então, durante um período, se eu não estou enganado, são 7 dias, ele ficava ali para que aquela ferida fosse curada, passava pelo processo de purificação, e então, após esse período, o sacerdote ia até o local, até aquela pessoa, iria verificar as suas feridas, e se houvesse uma melhora, ele voltava à vida do arraial, ou se não, permanecia dando continuidade ao período da purificação. Só que a lepra, meus queridos, o leproso, ele não poderia tocar em nada, ele não poderia abraçar nem tocar os seus filhos ou esposa, porque todo aquele que o leproso tocasse era considerado impuro também. Era como se ele contaminasse aquela pessoa, não é apenas dentro do sentido físico, mas também dentro do sentido espiritual. É como se os pecados daquela pessoa fossem transferidos também para uma outra pessoa. Então imagina como era ruim. Às vezes um pai que ficou leproso não pode mais ter contato com a sua família, com os seus filhos e com os seus amigos. Isso era muito constrangedor. Mas eu te inserei dentro desse contexto para que você entenda a linha de raciocínio, da onde eu estou saindo para onde eu quero chegar. Então imagine agora, coloque-se dentro dessa situação. Jesus, ele foi de encontro, a Bíblia fala que ele estava em um povoado e ele encontrou este leproso. Ou seja, provavelmente esse cara ele estava sendo abandonado pelos amigos, pela família, ele não tinha mais pessoas ali para ajudá-lo, pessoas para servir, porque ele era alguém podre diante dos olhos da época, alguém que não merecia contato, alguém que não merecia qualquer tipo de relacionamento. Alguns estudiosos dizem que alguns leprosos eles carregavam alguns sinos em seus pescoços, no seu pescoço, para que quando eles chegassem, a cada passo que eles dessem, o sino iria ressoar e então as pessoas já iriam se afastar para que não pudessem ter contato com eles e para que eles não pudessem ali ser contaminados também. Então imagina a situação que constrangedora. Então, em alguns outros casos também, os leprosos eles tinham que entrar nas cidades gritando leproso, 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 como um sinal de que um indivíduo contaminado estava entrando naquele lugar. Então imagina o contexto, que terrível. Imagina essa ideia, que complicado. Agora preste atenção daquilo que nós lemos. Jesus estava em um povoado. O povoado seria uma pequena cidade, uma cidade, como nós podemos dizer, um interior, uma cidade bem pequenininha, de pouquíssimos talvez habitantes, sei lá, uns 5 mil, 10 mil, 15 mil habitantes, cidades pequenas assim. Mas Jesus estava nesse povoado e ele encontrou esse leproso. Agora imagina, o cara que era abandonado diante de toda a sociedade, agora recebe a atenção do Filho do Homem, do Filho de Deus. Olha só que incrível o que Deus pode fazer na sua
e na minha vida. Se você observar, uma das coisas que eu amo a respeito do Evangelho, que eu amo a respeito de Cristo, é que era enquanto aquele homem ele era abandonado, excluído, e Deus conhecia as dores dele, mesmo Jesus estando num povoado, ou seja, cercado de pessoas para ouvi-lo, Jesus parou para dar voz a um leproso. Existiam ali talvez líderes da época, existiam ali talvez pessoas importantes de influência na cidade ou naquele povoado. Jesus parou de ouvir a todos para dar voz a um leproso. Agora pensa, alguém que deveria ser excluído da sociedade agora recebe a atenção do Filho de Deus, sabe? E talvez você pense e se identifica como esse leproso, você enxerga as suas limitações, você enxerga os seus inúmeros pecados, você enxerga muitas vezes o seu medo, mas eu quero te dizer, te encorajar hoje, é que Jesus, independente de onde você esteja, Ele te vê. E Ele vai até você. Uma das coisas que eu gosto, que eu amo a respeito de Cristo, é que Ele trabalha dentro da sua individualidade. Ou seja, Deus ele não te trata a um nível de povão. Deus ele para, senta ao teu lado, te ouve, te escuta, te dá amparo, te dá suporte e você precisa crer na sua realidade. Eu não sei qual é o tamanho do seu medo, eu não sei qual é o tamanho da sua dificuldade, mas você precisa entender que quando Jesus ele te encontra, Ele não permite que você esteja na mesma situação. Ele te ouve, Ele para, te abraça, te dá amparo. E talvez ali o que chocou a época naquele lugar, naquele momento, é que ele fala que Jesus tocou aquele homem. Então agora, olha a loucura. Todo leproso, quando chegava, ele deveria se afastar das pessoas, mas Jesus ele fez o contrário, Ele se aproximou. Então Jesus demonstrou que o amor é a cura para vencer as suas limitações, que o amor é a cura para vencer os seus medos, os seus pecados. Porque aquele homem, certamente quando ele passava, as pessoas diziam, olha ali o leproso, olha ali o fracassado, olha ali a pessoa que não vai virar nada na vida. Mas Jesus, ele parou para dar voz a essa pessoa. Então imagina agora o coração desse homem, e a única coisa que ele queria, entendia que Jesus ele era Filho de Deus, e a única coisa que ele pede para Jesus é, Senhor, eu quero ser limpo. Senhor, eu quero ser mudado, eu quero uma nova vida, eu quero romper com os meus medos, eu quero romper com as minhas inseguranças. Sabe, eu não sei qual tem sido a tua frustração nesses dias, eu não sei qual tem sido a tua insegurança nesses dias, eu não sei os pecados que muitas vezes têm te aprisionado e têm lançado acusação sobre você, e têm lançado sobre o teu coração medo, paralisia, eu não sei. Mas eu quero te encorajar a fazer como este homem, mesmo olhando para si mesmo e não encontrando bondade, vida alguma. Eu quero que você vá diante de Jesus e diga, Senhor, eu quero ser limpo, eu quero ser santo, eu quero ser puro. O que você e eu precisamos entender, meus queridos, é que santidade não parte das minhas atitudes para com Deus. O que me torna santo não é o que eu faço, o que me torna santo é a santidade dele derramada sobre mim. A santidade, ela parte totalmente e é mérito total daquele que santifica, não das minhas atitudes. Porque se eu pudesse ser santo mediante o que eu faço, eu não preciso de Cristo. Ah, Vinícius, então você está dizendo que eu posso fazer o que eu quiser, que eu continuo sendo santo? Eu não disse isso. O que eu estou dizendo, e a intenção do seu coração tem que ser desejar a santidade. Mas você precisa entender que a santidade que hoje habita em você não é mérito do seu esforço, é mérito daquilo que foi realizado na cruz. Então ame e deseje a santidade, porém é somente o contato, o relacionamento com Jesus que fará com que a santidade dele agora venha contaminar o seu coração. Como eu falei, naquela época, se um leproso tocasse alguém, ele contaminaria uma outra pessoa. Então isso apontava para o período da lei. A lei era assim, o pecador, quando convivia com o pecador, se tornava um pecador, né? Da lei dizia que quanto mais pecado você tinha, ali iria sobrepor ainda mais os seus pecados. Só que na nova aliança agora é diferente. Existe uma palavra sobre o pecado, porque Jesus ele venceu o pecado para nós e nós temos que nos apropriar daquela realidade. Então, antigamente, se um leproso tocasse alguém, ele contaminaria aquela pessoa. Na nova aliança com Cristo agora, quando nós tocamos, quando Jesus nos toca, nós somos automaticamente purificados, limpos e lavados pelo sangue
de Jesus para todos sempre, assim como afirma em Hebreus que de uma vez por todas nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Olha só a profundidade, a riqueza que a palavra carrega, e eu e você precisamos nos atentar para querer viver essa vida de santidade. Olha, eu não sei quais são os seus medos, eu não sei quais são os seus pecados, eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que tem importunado o teu coração, eu não sei o que tem sido voz de acusação na sua mente esses dias. Eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus te encontra hoje, ele te toca e ele faz alguém de você novo, ele faz de você alguém transformado e regenerado, porque quando Cristo nos toca, ele coloca sobre nós a natureza divina. Então Jesus, quando ele tocou aquele leproso, ele não apenas fez com que aquele homem fosse limpo, mas agora ele fez aquele homem uma nova criatura, ou seja, um novo ser, uma criatura onde agora não existe mais pecado, onde não existe mais condenação, onde não existe mais insegurança, porque ele foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Sabe, eu não sei como tem sido a tua vida, mas eu quero declarar que existe perdão, que existe liberdade, que existe paz, que existe descanso. Meus queridos, você precisa se aprofundar dentro desta realidade, que somente através dele nós podemos fazer essas coisas. Mas esse leproso, ele nos ensina algo muito interessante, porque a Bíblia fala que quando este leproso encontrou Jesus, ele se prostrou com o rosto em terra. Ou seja, isso é um sinal de quebrantamento. O quebrantamento é o reconhecimento de que em mim não habita bem algum. Quando você reconhece que não é capaz de se salvar, você não é capaz de fazer nada por si mesmo, você permite com que a ação da cruz ganhe poder sobre a tua vida. E quando a cruz ela ganha poder, ela te transforma. Aquele homem ele diz: Senhor, a única coisa que eu quero é ser limpo, e se o Senhor quiser, faça de mim alguém limpo. Então aquele homem ele foi curado. Jesus falou: eu quero que você seja limpo. E Jesus ele diz a mesma coisa para você: eu quero que você seja limpo. Independente do que você fez, independente do que tem sido talvez as suas práticas no seu dia a dia, ele quer com que você seja limpo. Mas tenha esse sinal de quebrantamento, de humilhação e dizer: Senhor, eu não tenho nada de valor em mim. Eu careço da tua graça, eu careço da tua bondade e misericórdia sobre mim. Então, que o teu coração possa se debruçar em quebrantamento, porque o quebrantamento ele é o ponto inicial para desfrutarmos a cura, para desfrutarmos a transformação de vida, porque o quebrantamento é o que nos dá acesso, é a chave que nós temos para desfrutar da plenitude da cura de Deus sobre nós. Então, após esse sinal de quebrantamento, este homem ele desfruta da cura. A Bíblia fala que Jesus tocou aquele homem e ele foi curado, e ele foi transformado. Sabe, alguns estudiosos dizem que esse homem, ele não tinha apenas uma pequena lepra, ele tinha o seu corpo coberto pela lepra, ou seja, dos pés à cabeça ele estava com lepra, e a lepra ela trazia umas manchas brancas, né? E essas manchas fediam, essas manchas elas traziam um mal olhar das pessoas, querendo excluir, né? E como eu disse, esse homem provavelmente ele estava coberto, então todos que olhavam para ele já viam que ele era um pecador, já viam que ele era alguém morto, alguém que realmente não merecia o valor, não merecia cuidado. Só que existe algo interessante, como eu falei em Levíticos capítulo 13 a respeito das menções, a respeito das leis da lepra. No versículo 12 há algo muito interessante. A instrução é dada dessa forma: se aparecer uma lepra pequena, esse homem deve ser levado, examinado. Estou aqui parafraseando, ele deve ser examinado. Caso realmente seja uma lepra, deverá ser levado para fora da arraial para tratamento, como eu já mencionei. Mas a Bíblia fala o seguinte no versículo 12: porém, se a lepra for dos pés à cabeça, ou seja, se não tiver, não tem a opção daquele homem esconder, porque é dos pés à cabeça, aquele homem ele não tem como esconder, porque todos que olhassem para ele poderiam ver a lepra. As mãos tinham, os braços tinham, as pernas tinham, os dedos tinham, a cabeça, o rosto, todo o seu corpo era coberto pela lepra. Não tem como ele esconder. A Bíblia fala que esse homem lá em Levíticos, essa pessoa que tem a lepra sobre todo o seu corpo, deve ser considerado puro.
Porém, aquele que tem uma mancha pequena, dependente de onde seja, debaixo do braço onde ninguém vai ver, sabe? Nas partes íntimas onde ninguém vai ver, independente se essa mancha, se essa lepra aparecer nesse lugar, a Bíblia fala lá em Levíticos que essa pessoa deve ser considerada impura. Olha a loucura, uma pequena mancha escondida te declara impuro, mas uma pessoa com o corpo todo ferido pela lepra deveria ser considerado puro. E eu vou te explicar o segredo a respeito disso. Às vezes nós temos pequenas feridas, pequenos pecados, e que nós conseguimos esconder com a nossa vez dizer, isso não tem tanto valor, eu tenho tantas outras partes boas do meu corpo, eu ainda sou tão saudável, eu não preciso me preocupar com isso. E às vezes vivemos debaixo dessa máscara, vivemos debaixo dessa ruína, porque essa pequena ferida, quando não tratada, ela cresce, ela te aprisiona, ela te torna refém. Por isso eu estou aqui te convidando a ser alguém que se desprende dessas feridas para ser curado em nome de Jesus. Então essas pequenas feridas, muitos naquela época às vezes escondiam a sua lepra, se fosse pequena, porque eles não queriam perder contato com seus filhos, com a sua mulher, com os seus amigos, então eles escondiam. Mas esse homem, ele com o corpo coberto, ele é declarado puro. Olha a loucura. E sabe por quê? Porque aquele que tem o corpo coberto pela lepra, as pessoas enxergam, e ele mesmo enxerga que nele não existe bondade alguma, que nele não existe valor algum. E quando você reconhece que em você mesmo não existe bondade, que em você não existe nada de bom e que você necessita de um Salvador, Cristo, ele entra e transforma a sua vida. Para que Cristo te mude, você precisa entender que você não tem valor. Quando você entende que você necessita de alguém para te salvar, a graça, ela entra e te cura. Por que você tem que entender isso? Porque entenda que Jesus, ele mesmo, ele disse que ele veio para os doentes e não para os sãos. Então, quando você olha para o seu corpo, enxerga, Senhor, eu não posso, eu estou enfermo, eu necessito de Ti. A ação de Cristo ganha vida diante de você. Já encerrando, eu quero encorajar você. Quero que você se humilhe diante de Deus. Senhor, eu estou disposto a viver o sobrenatural. Eu estou disposto a desfrutar da sua graça, do seu favor sobre a minha vida. Eu quero encerrar com uma pequena história. Não sei se você conhece a história de Naamã. Naamã, ele era general do exército da Síria, um exército poderoso na época. Porém, este homem se tornou leproso. E aquele homem estava disposto a fazer qualquer coisa, porém ele não havia sido curado, ele não conseguia. E ele foi ver um profeta, ele falou, aquele cara, ele é homem de Deus e eu sei que ele vai me ajudar. Só que ele se escondeu debaixo dessa sua posição de liderança, de influência da época. Ele falou, eu vou até esse profeta, porque eu sei que ele é homem de Deus, eu sei que ele tem alguma coisa para dar para mim. E ele recebeu essa instrução de uma garota que trabalhava com ele, né, que servia a esposa dele dentro da casa dele, era uma israelita, e falou, olha, eu conheço um profeta tal e ele vai te ajudar. E ele foi crendo, só que ele esperava que esse profeta saísse, o recebesse, o prestigiasse, só que esse profeta nem foi recebê-lo. Ele mandou um mensageiro e falou, fala para ele pular lá 7 vezes no Jordão e o problema dele vai ser resolvido. Só que esse Rio Jordão, meus queridos, ele não era um rio tão limpo, não era um rio tão de águas cristalinas, né? Então o questionamento daquele homem de Naamã era, olha, existem tantos outros rios, por que ele tem que mandar nesse? Por que ele tem que pedir para eu fazer isso? Por que eu tenho que dar pular 7 vezes? E ali estava sendo tratado a lepra daquele homem, era o orgulho, era a soberba. Então ele não queria mergulhar, ele ficou indignado com o profeta que nem sequer o recebeu, por conta da sua posição, por conta do orgulho. Entenda que às vezes o orgulho acaba sendo uma lepra dos nossos corações. Porém, ali debaixo daquele clima tenso, os seus subordinados falam, Senhor, se ele tivesse pedido talvez uma outra coisa, o Senhor não faria? Sim, eu faria. Então ele falou assim, então faça, ele te pediu algo tão simples, pule no rio, seja curado, desfrute. E aquele homem tira suas vestes, porque quando ele tirou as vestes, todos puderam ver que ele era alguém leproso. Todos puderam ver as suas falhas e pecados. Todos puderam enxergar que mesmo diante de uma posição de liderança, uma posição, de influência,
todos conseguiram perceber que nele não habitava bem algum. Porém, aquele homem mergulha naquele rio e nós sabemos que após a 7ª vez ele sai limpo. Ou seja, o orgulho dele foi quebrado. O orgulho que o aprisionava foi destruído. Agora o meu questionamento para você é: o que tem te aprisionado nesses dias? Jesus, ele me trouxe aqui hoje para te ajudar, para te confrontar em amor, para que você seja liberto e passe a viver uma nova vida nele. Para que o teu coração venha a abandonar as práticas pecaminosas, para que o teu coração venha a abandonar essas limitações, medos e inseguranças, e você possa ter agora acesso a essa nova vida que ele está proposto. Eu quero encorajar o teu coração em nome de Jesus. Eu quero que você traga à memória agora o como você precisa dele, o como você necessita dele. E eu, a cada dia que passo, eu percebo o quão eu preciso dele. Por vários momentos da minha vida, Jesus precisou me levar ao fim de mim mesmo para me mostrar que sozinho eu não posso, para que eu venha sempre me lembrar: eu preciso do meu Jesus, eu preciso do meu Salvador. Eu quero te convidar a fazer com que Jesus venha ser único e suficiente na sua vida hoje e sempre. Amém? Vamos orar para que Jesus venha agora tocar o meu coração, para que venhamos viver essa realidade em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Pai, por esse momento. Deus, que nós venhamos agora reconhecer que em nós, Pai, não habita bem algum. Nós precisamos do Teu favor, nós precisamos da Tua graça. Espírito Santo de Deus, nos cure, nos transforma. Nós clamamos agora pedindo para que o Senhor venha nos encontrar na nossa individualidade, no nosso pessoal, para que venhamos ter agora um relacionamento íntimo com o Senhor, meu Pai. Assim eu oro crendo e abençoo, Deus, a vida dos meus irmãos. Nós declaramos que nós viveremos, Pai, um novo nível de relacionamento contigo, onde nós iremos abandonar o nosso orgulho, o nosso eu, os nossos pecados e limitações, e voltaremos os nossos olhos para Cristo, hoje e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Espero que essa palavra tenha entrado no teu coração como uma flecha, e eu convido você a assistir o conteúdo do nosso canal, a participar das nossas reuniões, porque eu sei que existe um conteúdo incrível que irá edificar o teu coração e a tua fé. Obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.